Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um videozinho com intuito educativo e hoje o assunto do vídeo é como o eurocentrismo influencia na nossa educação. Bom, vou começar introduzindo aqui o conceito de eurocentrismo para quem não sabe. É só a gente pegar a palavra eurocentrismo. Euro vem de Europa, centrismo vem de centro, o que dá a ideia de Europa no centro de tudo. É uma ideia construída ali na modernidade, onde coloca a Europa, o continente europeu, como o centro de todo o mundo, como se tudo que aconteceu na Europa fosse mais relevante e mais importante do que aconteceu no resto do mundo. Esse conceito ele foi difundido principalmente na colonização, porque os europeus eles levavam as suas ideias, a sua cultura, o seu idioma para os outros lugares e com isso essa ideia foi sendo disseminada. Só que até hoje essa ideia ainda é muito presente no mundo todo. Então, basicamente, o eurocentrismo é a Europa se colocando como superior de tudo, sendo suas ideias, comportamento, cultura, história, tudo da Europa é superior ou determinante em relação ao resto do mundo. E essa ideia sendo difundida, ela acaba desconsiderando os outros povos, as outras culturas, as outras histórias. Isso porque a Europa, ela teve esse poder político e militar para escrever a história do jeito que ela queria. E com isso, eu vou trazer para vocês quais são a influência que o eurocentrismo traz na nossa vida aqui no Brasil. Eu vou focar principalmente na nossa educação. Existem muitas outras coisas, muita coisa mesmo que a Europa ela influencia, mas aqui eu vou citar apenas algumas coisas, sendo as principais aquelas que constituem a nossa ideia e a nossa visão de mundo. Então, sendo as matérias mais assim de humanas, de debate mesmo. Então, basicamente, eu vou falar sobre a cultura, a literatura, sobre a arte, a religião, a história, a geografia e a filosofia, mas tem muitas outras coisas. O eurocentrismo influencia na matemática, influencia na política, no comportamento, influencia em muita coisa, mas eu não vou abordar cada coisinha. E vou falar sempre de uma forma mais resumida. Então vou começar falando sobre a cultura, que eu acho que é o que é mais forte, que está mais introduzido mesmo na nossa sociedade, porque muitos traços da cultura europeia foram inseridos aqui no Brasil, principalmente com a colonização, e foram inseridos de forma forçada. E nós temos nesse meio os padrões de beleza. A gente sempre acha o padrão europeu mais bonito, né? Que é aquele padrão de olhos claros, cabelos loiros, né? Pele clara. A gente sempre acha que esse tipo de pessoa que tenha esse padrão é o padrão perfeito e ideal de beleza. Ignorando aí completamente os outros tipos de beleza, os outros tipos de padrões de corpo e de estética. Temos também a religião que foi trazida da Europa para os outros continentes, principalmente para aqui, para o Brasil e para a América, que é o catolicismo e as religiões protestantes. Sendo que aqui mesmo no continente americano existiam outros povos que tinham as suas religiões, que tinham os seus rituais, que tinham os seus deuses que eles eram devotos, e aí com a colonização foi trazido essa ideia de cristianismo, o que acabou, digamos assim, eliminando, exterminando, extinguindo várias religiões e fazendo com que elas se perdessem aí na história. Isso porque para os cristãos, né, a religião que já tinha aqui, ou as religiões de matriz africana, né, as religiões da África, elas eram vistas como negativas, como algo ruim, como algo que não era do bem, e aí isso foi sendo modificado ao longo do tempo e, como eu disse, várias foram extinguidas. Dentro da religião mesmo, eu posso citar a imagem de Jesus, né? A imagem do Jesus que foi espalhada pelos europeus, pela cultura europeia, é aquele Jesus de olhos claros, cabelos loiros, pele clara. Aí historiadores e estudiosos fizeram uma imagem de Jesus representando mais ou menos como ele seria segundo o lugar onde ele nasceu, né? A origem de Jesus. Outra coisa também é o nosso idioma, né? A gente fala a língua portuguesa, que não é uma língua, digamos, totalmente brasileira. Assim como muitas outras línguas são faladas na América, o inglês, o francês, o espanhol, são línguas trazidas da Europa para cá. E isso faz a gente pensar que aqui já existiam povos indígenas
povos daqui, né, da própria América, que tinham a sua própria língua, que tinham os seus próprios dialetos, e tudo isso foi se perdendo na história, foi se perdendo com os genocídios feitos contra esses povos, né, várias pessoas foram morrendo, e com isso morreu junto a sua cultura, o seu idioma, o seu dialeto. E não só aqui na América, mas também em outros continentes, como por exemplo, o continente africano, existem vários países em que falam idiomas europeus, como por exemplo, tem alguns países que falam inglês, tem alguns países que falam português na África. Então, para vocês verem como que o eurocentrismo, ele influenciou muito nessa cultura, nessa questão. E agora nós vamos para a arte. A gente vai ver como que a Europa, ela conseguiu fazer com que a sua arte fosse mais valorizada do que a arte de outros lugares. Nós aqui no Brasil temos a nossa própria arte, temos os nossos artistas, mas nós aqui, principalmente na escola, a gente estuda mais os artistas europeus, as obras de artes famosas que são da Europa, por exemplo. Então, assim, a gente sabe muito mais quem é, por exemplo, Pablo Picasso do que Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira. A gente conhece muito mais as obras de artes europeias, né, por elas serem tão famosas e tão valorizadas. A gente conhece mais os artistas de lá do que os próprios artistas daqui. Assim como o padrão musical, o padrão de música europeu também é mais valorizado do que o padrão de música do próprio lugar. A ciência também, as invenções, tudo isso é mais valorizado vindo de fora, né, vindo da Europa, do que daqui de dentro mesmo. Bom, agora vamos falar sobre a geografia. Como que o eurocentrismo ele influencia tanto no ensino da geografia, por exemplo? Vamos começar com um clássico, que é o mapa, ele aberto, né? Porque a gente sabe que o mundo, que a nossa Terra, ela tem uma forma esférica. A Terra é esférica, gente, não é plana. Plano é só esse mapa que eles abrem para poder ter uma visão maior de todos os continentes, mas a Terra tem um formato esférico, não perfeito, mas é um formato esférico. E aí, quem está logo no meio é sempre o continente europeu. Então, tem que se colocar um mapa da Terra completa aberto de outra forma, a gente às vezes até acha estranho ou demora a entender, não entende logo de cara que se trata da Terra, mas colocar na forma que a Europa está no meio, a gente já consegue entender melhor. Isso porque há muito tempo atrás, os cartógrafos, né, que são as pessoas que desenham os mapas, eles valorizavam mais o continente europeu. Eles colocavam a Europa sempre em evidência, sempre maior do que ela realmente é, colocavam ela em mais destaque. E isso foi feito por razões políticas, né, para reafirmar a superioridade e a dominância, né, do continente europeu. E agora a gente chega na história, que, assim, na minha opinião, isso sou eu que estou dizendo, eu acredito que é uma das ciências e disciplinas que foram mais contaminadas pelo eurocentrismo. E hoje em dia, lógico, vários historiadores, estudiosos dessa área tentam conhecer as histórias de outros povos, mas durante muito tempo a história da Europa e o eurocentrismo foi muito forte. E também é importante frisar que isso aconteceu porque vários historiadores eram do continente europeu, então eles contavam a sua versão da história segundo a visão dele. Então a gente vai começar aí pelo clássico, pela linha do tempo, né? A linha do tempo é aquilo que a gente vê na escola até hoje, que começa com pré-história, história antiga, né, antiguidade, aí vai para a Idade Média, aí vai para modernidade e contemporaneidade. A gente vê essa linha do tempo e todos os eventos e tudo isso é baseado na Europa. Essa linha do tempo, ela é feita baseada nos eventos da Europa e não nos eventos de outros continentes, como, por exemplo, aqui no Brasil, na América, a gente não teve, por exemplo, Idade Média. A gente já começa aqui com as grandes navegações e com a colonização, mas aqui não teve uma Idade Média. Não é contado aqui sobre a história dos outros povos, sobre a pré-história, por exemplo, do continente americano ou de outros continentes. É sempre voltado ali para o continente europeu. A Idade Média se passa no continente europeu, não conta como foi na Ásia, não conta como foi na África, é sempre voltado para o continente europeu. E aí, nisso, né, durante muito tempo, a Europa, ela vendia a ideia de que tudo que não era do padrão europeu ou era atrasado, ou não era civilizado, ou era negativo, tinha uma forma negativa e pejorativa. E isso é mais reafirmado ainda com a colonização, porque com isso eles vão explorar, né, outros países, eles vão invadir outros territórios, e nisso eles veem as pessoas que já moravam ali, que já tinham aquela familiaridade com a terra, eles colocam aquelas pessoas como pessoas negativas, pessoas que não são civilizadas, e acabam impondo os seus costumes, os seus valores, os seus comportamentos.
o modelo político, o modelo econômico, o modelo social, né, de sociedade, eles acabam impondo nesses lugares e por isso eles invadem outros continentes e impõem essa cultura. A história do Brasil, ela também é marcada por vários personagens e por vários acontecimentos e eventos da Europa que determinam a história do Brasil. A história do Brasil, ela quase não existe sem esses personagens, sem o ponto de vista dos europeus. A gente vê isso, inclusive, com o descobrimento do Brasil. É como se os europeus descobrissem o Brasil e ignoram completamente que já existia um povo morando aqui. E sem contar que toda a descrição do território americano e do território brasileiro é contado pelo ponto de vista do europeu. Então, como os povos eles se comportavam aqui, como eles eram, é contado sob o ponto de vista do europeu. É contado que existiam povos canibais, selvagens aqui, tudo isso é contado pelo ponto de vista dos europeus. Além do que, a história da América também, ela é sempre contada pelo ponto de vista europeu. Até o nome América, ela é dado para um cara europeu, que é o Américo, né? Então, tudo isso é contado sempre pelo ponto de vista do europeu. E por fim, a gente chega na filosofia, que também é bastante influenciado pelas ideias europeias, porque a gente tem essa noção de que a filosofia nasce na Grécia e de que a Grécia é da Europa. Então, com isso, a filosofia nasce na Europa. A gente estuda, a gente passa a estudar durante toda a época na escola os pensamentos e a filosofia dos filósofos europeus e ignora completamente a filosofia de vida de outras pessoas, de outros personagens, de outros lugares. Então, pensamento sempre dos filósofos e pensadores europeus que determinam o mundo. Então, a gente tem que ter noção de que hoje em dia a política, a sociedade, as leis, tudo isso foi baseado em pensamentos de filósofos europeus. Mas diz isso a pessoa que tem, por exemplo, a Torre Eiffel desenhada no quarto, né? Enfim, hipocrisia. Isso que eu tô dizendo aqui, gente, não é pra gente, tipo, negar a Europa e falar, eu não quero mais estudar nada, até porque não é isso, só tô trazendo como que a Europa influenciou e muito, e até hoje influencia e muito nossa sociedade, e com isso a nossa educação. É lógico que hoje em dia o Brasil, ele já tem algumas leis na educação que tentam valorizar mais a cultura e a história do Brasil. A gente hoje em dia tem que estudar sobre a história afro-americana, a história afro-brasileira e vários termos, como descobrimento do Brasil, descobrimento da América. Esses termos estão caindo em desuso. Os pesquisadores, cientistas da educação, historiadores, eles tentam desconstruir, né, essa ideia eurocêntrica na cabeça de muitos professores, na formação de professores. Então, não dá para culpar os professores por terem ensinado a gente de uma forma, sendo que na própria formação deles, eles aprendiam assim. Então, é uma coisa que está sendo construída e desconstruída. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se puderem, compartilhem com seus amigos, curte o vídeo, se inscrevam no meu canal. E é isso, um beijo e até a próxima!